Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, modelo de mulher, Maria de Nazaré. Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé. Nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa voz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, modelo de mulher, Maria de Nazaré. Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé. Nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa voz. Ave Maria, Ave Maria, Ave
Boa noite, meus irmãos. A nossa leitura de hoje é do livro Momentos de Consciência, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, do espírito Joana de Ângeles. Morte e consciência. A consciência lúcida compreende as naturais alterações dos fenômenos biológicos como instrumento para o seu progresso espiritual e desentorpecida dos anestésicos atávicos do instinto de conservação, que remanescem do primarismo animal, penetra na estrutura da vida. Essa consciência descobre a causalidade existencial, que é o espírito, independente dos mecanismos orgânicos que usa, com finalidades específicas, e abandona quando é encerrada a atividade que se lhe faz necessária. Graças a tal entendimento, desenvolve recursos preciosos e desvela atributos, abrindo-se a valores imperecíveis em detrimento de outros, que são necessários ao trânsito carnal e devem permanecer no teatro terrestre onde se originam. A consciência da morte favorece o ser com harmonia interior e segurança pessoal. A lucidez em torno dos deveres estimula a criatura ao burilamento íntimo e o amor se expande libertando-o das paixões escravizadoras que perturbam e infelicitam. Se já podes conscientizar-te de que a morte é transformação da existência, estás em condição de crescer e planar acima das vicissitudes. Vive então conscientemente, usando o corpo com finalidade elevada, porquanto ao chegar o momento da tua morte, deixarás a massa material como a borboleta que voa feliz nas suavidades do infinito. Boa noite a todos. O assunto do nosso Evangelho segundo o Espiritismo hoje é da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Está no capítulo 27, Pedi e obtereis. A prece é implorada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, ao verem que se pensam neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-lhes a coragem, provoca-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-lo do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar seus sofrimentos. Ver o céu e o inferno, segunda parte. Exemplos. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque, de acordo com a sua crença, só existem duas alternativas para a alma: ser salva ou ser condenada a penas eternas. E tanto para um caso como para outro, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a existência de penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes dar um fim. Perguntamos nessa hipótese: é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece para um condenado? Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles um sinal de piedade que poderia amenizar os seus sofrimentos?
Na Terra, quando uma pessoa é condenada à prisão perpétua, mesmo que não exista nenhuma esperança de obter o perdão para ela, porventura é proibido a uma pessoa caridosa ajudá-la a carregar o peso de seus sofrimentos? Quando alguém é atingido por um mal incurável, devemos abandoná-lo sem nenhum alívio, só porque o mal não oferece nenhuma esperança de cura? Pensai que entre esses condenados pode estar uma pessoa que vos foi querida, um amigo, talvez um pai, uma mãe, um filho. E por que, segundo a vossa maneira de pensar, ele não poderia receber a cura? Vós lhe recusarias um copo d'água para aliviar sua sede? Um bálsamo para secar suas chagas? Não farias por essa pessoa o mesmo que por um prisioneiro? Não lhes daria um testemunho de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliar com a de um Deus que põe no primeiro lugar os deveres do amor ao próximo. A não eternidade das penas nos traz como consequência a negação de uma penalidade temporária, visto que Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que recebemos com a assistência moral daqueles que nos querem bem. Outros se baseiam em uma razão mais enganosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. Se assim não fosse, seria estável no mundo. O homem, portanto, não pode fazer nenhum pedido a Deus, só lhe resta submeter-se a Ele e adorá-lo. Nesse modo de pensar, há uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ao desconhecimento da lei, no que se refere à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor. Agora que o homem está pronto para compreender o que na fé está de acordo com os atributos divinos ou o que lhe é contrário. De acordo com o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levados em consideração a favor do culpado, nem seu remorso, nem seu arrependimento. É inútil o desejo que ele possui de se melhorar. Está condenado a permanecer eternamente no mal. No entanto, se for condenado a uma pena com um tempo determinado, ao final desse tempo a pena terminará. Mas quem pode afirmar que nesse momento ele será possuidor de melhores sentimentos? Que, a exemplo de muitos condenados, ele não será tão mau ao sair da prisão quanto era antes. No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que se voltava para o bem. No segundo, beneficiar aquele que permanece culpado. A lei de Deus é mais previdente que a lei dos homens, sempre justa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração para a pena, seja ela qual for. Então, aqui estamos falando de prece. E nós sabemos que a prece pelos mortos, pelos espíritos, né, nossos irmãos que estão no momento que sofrem, que muitas vezes pensa até que
esqueceram deles, não é isso? É como se eles estivessem desamparados, enfraquecidos, né? E a prece é para eles o alívio que eles sentem, né? Através da prece ser para eles endereçadas, né? E essa alegria de não se sentirem esquecidos, né? Abandonados. E a prece, sabemos que tem o poder de reanimar, de refazer, de fortalecer, né? Aquela vontade de que para eles, de renovação, deles se sentirem fortes para seguir em frente. A vontade que dá a eles de se sentirem fortes, né? Porque eles ficam debilitados, né? Se sentindo mesmo desamparados, não é isso? E a gente sabe que o desencarne nos mostra um mundo novo, né? Aquele mundo de que para nós estava esquecido, porque nós somos espíritos. A nossa verdadeira vida não é essa, né? Então, é como eu falei, cada um recebe esse momento de um jeito, de acordo com a situação de cada um, de seus problemas, não é isso? Como eu falei também, uns aceitam com facilidade, outros é mais fácil entender, não é? E o desencarne, a gente sabe que é só um momento de passagem. O vazio fica, a tristeza fica, a saudade fica, a separação, mas é sentida dos dois lados, tanto para aqueles irmãos que foram, como para aqueles que ficam, né? É um afastamento da convivência, mesmo que por tempo, indeterminado, não é isso? E, às vezes, também, o sofrimento, né, desses irmãos é a falta de conhecimento de tudo isso, a falta de conhecimento da doutrina, não saber que somos espíritos, né? Que a vida não acaba com a morte e que viemos aqui somente para trabalho, para resgate, para se melhorar, não é isso? Então, a prece é o bálsamo que alivia, como eu falei, que fortalece, que acalma, que encoraja. É aquele ponto onde a gente pode se atracar em qualquer momento de nossas vidas. É como se Deus falasse: vai, quando tiver em desespero, quando pensar que não tem mais nada para fazer, faça uma prece. Não é isso? Porque nós estamos num mundo em que foi criado para nós, com tudo o que precisamos, né? E nisso tudo, a prece é fechar os olhos para pedir ou agradecer. É aquele momento nosso de comunicação com o alto, né? Com nossos anjos guardião, com aqueles que eu tenho a permissão de nos ajudar, né? É o nosso momento de pedir socorro ao universo, né? Mandando o nosso recado,
né? A quem nos possa entender, não é isso? Abrir nossos corações e ter a certeza de que, de alguma maneira, nós vamos ser atendidos, mesmo não sendo do jeito que a gente quer, né? Ou precise, né? Então, é através da prece que levamos o alívio para aqueles que nos antecederam. Pode ser nossos queridos, ou não, né? Mostrando a eles a certeza de que não estamos sozinhos. E a prece nunca é uma perda de tempo, né? A prece nunca é demais. E é através dela, da prece, que resistimos a tantos momentos que achamos tão pesados para nós. Sabemos o quanto é importante a prece em nossas vidas, né? Nos fortalece muito, principalmente quando nos deixamos levar pelo desânimo, né? A prece fortalece a nós, espíritos. E, como eu falei, é um pedido de socorro nos nossos momentos, né? E tem pessoas que não gostam da prece, não fazem o uso da prece por questão de religião, né, da sua crença, achando que morreu, acabou. Ou então que morre e é salvo, não é isso? Vai para o céu ou para o inferno, né? Então, como diz aqui o estudo, será que aquele que dá um mau passo é condenado? Será que ele é condenado até na espiritualidade? Ou mesmo aquele que excluiu a prece de suas vidas não é merecedor de prece, né? Como diz aqui também o estudo, o condenado tem o seu dia de reflexão, de refazimento, não é isso? Então, será que esses irmãos são excluídos perante Deus? Com certeza, nenhum é esquecido. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, né? Que nos ama do mesmo jeito. Nós é que fazemos a diferença, não é isso? Com os nossos deslizes, com as nossas teimosias, né? Para Deus e para a espiritualidade, não importa o que aquele irmão fez, tantos de erros, tantos do mau caminho, tanto que aqueles que fizeram bem ou não fizeram bem, não é isso? E a lei de Deus é justa, com certeza, mas também é misericordiosa, não é isso? Cada espírito vai evoluindo no seu tempo, né? Nós, espíritos, vamos evoluindo no nosso tempo. Quem sabe que aquele que errou tanto, ao terminar, vamos dizer assim, é como se fosse um prisioneiro, né? Terminar a pena, não saiu dali melhor do que antes. Não é isso? Outros podem até sair dali e continuar no erro. Mas é aquele momento como se fosse assim, uma oportunidade de reflexão, né? E muitos realmente, esse momento que nós estamos passando, é um momento para que nós reflitamos em tudo que fazemos, o rumo que a gente está dando na nossa vida, né?
Muitos estão se melhorando, outros continuam do mesmo jeito. Vai demorar muito mais a sua evolução, não é isso? Porque é um passo de cada vez. A oportunidade da reencarnação é um passo de cada vez. Cada reencarnação é uma oportunidade. Tem uns que aproveitam, tem outros que não aproveitam, né? E quando a gente desencarna, a espiritualidade não nos pergunta o que fizemos, qual a religião, né? O que vale é o amor ao próximo. Eles ajudam sem perguntar, sem querer saber disso tudo, não é isso? Então, vamos aqui a uma passagenzinha de Jesus. Está em Mateus, capítulo 14, versículo 17. Que Pedro levou a notícia a Jesus da decapitação de João Batista. E é mais ou menos assim, né? Jesus ficou muito triste e foi saindo devagar para um lugar solitário. Quer dizer, de repente, para refletir sobre aquilo tudo que aconteceu com João Batista, né? Então, ele viu uma multidão que esperava por ele. O que Jesus fez? Foi curar as pessoas. Quer dizer, que belo exemplo do nosso mestre, né? Como sempre. Na verdade, ele não curou as pessoas, né? Ele colocou a dor do outro acima da sua tristeza, mostrando para nós que a dor do outro é muitas vezes maior que a nossa. Acontece muito isso, né? Muitas vezes engolimos o que estamos sentindo em prol da dor de um irmão, de um mais necessitado, né? A gente costuma dizer também, quando não temos o que fazer, né, por um irmão, como ajudar, façamos uma prece, não é isso? Ajudando assim de alguma forma, né, a pessoa ou o desencarnado, né? Que todos que recebem uma prece, de uma maneira ou de outra, se sentem acolhidos, se sentem aliviados, né? Então, a prece é o nosso porto seguro, vamos dizer assim, né? Quem sabe Jesus, ao desejar-se, quando ele estava se afastando, né, que Jesus sempre conversava com Deus, sempre fazia suas orações, sua prece. E Jesus fazia muito isso, né? Quem sabe se naquele momento ele iria fazer uma prece e pensar no acontecido, né? A gente sabe que a prece é conversar com Jesus. Mais uma vez eu falo, abrir nossos corações numa conexão, né? O nosso recadinho para Deus naquele momento, não é isso? E a gente sabe também que Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, né? Está em Lucas, capítulo 11, versículo 2 e 4. E Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 13. Então, os apóstolos falaram para Jesus, Senhor,
Ensina-nos a orar como João Batista ensinou a seus discípulos. Então, Jesus orou para eles o Pai Nosso. Né? Jesus ensinou a eles o Pai Nosso. Quer dizer, a nossa oração principal, né? Porque o Pai Nosso nos fala de adoração, quando diz santificado seja vosso nome, nos fala de submissão, seja feita a vossa vontade. Pedido de provisão, né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pedido de perdão, quando ele fala, perdoai as nossas ofensas. Pedido também de proteção, quando fala, não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, né? Tudo isso está no poder da oração. Às vezes, um Pai Nosso para nós é uma oração. Não precisa de palavras, não precisa de lugar específico, né? Basta para nós, naquele momento, o nosso sentimento, né? Então, procurei saber mais um pouquinho sobre a oração, sobre a prece, né? Foram 4 itens. Orar sem pressa. Está em Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Quer dizer, orar sempre. Ser sábios e vigilantes na oração. Pedro nos falando, né? Quer dizer, estar sempre em oração, em comunicação com o mais alto, né? Para o nosso alívio e para alívio daqueles a quem mandamos, né? A prece, essa oração. Outra, ser perseverante em nossa oração. Está em Romanos, capítulo 12. Quer dizer, não fraquejar, confiar sempre, mesmo que no momento a resposta pode não acontecer como nós queremos, porque é de acordo com o que a gente precisa, né? É de acordo com aquilo que nós necessitamos. E mais umas, vigilantes nela, quer dizer, na oração. Está também em Tessalonicenses 4, 2. Né? Quer dizer, orar, acreditar, pois a oração nos traz consolo, né? É a graça do alívio, mesmo aquele desejo mesmo da realização, né? Então, temos tudo aqui nesse capítulo que nos alivia, né? É aquele espírito, vamos dizer assim, culpado, né? Que se sente culpado, é aliviado através da prece, não é isso? E diz aqui no finzinho, né? É um ato de caridade, da qual nos permite para que possamos dar uma prova da nossa caridade, do ato de sermos cristãos. E como diz, ajuda-te que o céu te ajudará. A gente fazendo bem, a gente recebe o bem. Então, assim, a minha reflexão sobre o nosso estudo de hoje, sobre esse capítulo, e que nos devamos realmente nos manter sempre em oração. Tá certo que a gente
peça, mas também que agradeça, principalmente, que sejamos gratos sempre, em cada momento de nossas vidas, porque temos a oportunidade da melhora. Tivemos a oportunidade da reencarnação. E que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. A prece dessa noite será oferecida aos desencarnados Alexandre de Souza Werneck, Alfredo Marri, Altamir Ferreira de Almeida, Hamilton Gabriel Justino, Aristides Gomes de Figueiredo, Áureo Luiz Chagas, Beatriz Sá de Figueiredo, Celina Alves, Edith Quintiliana Paulo, Eduardo Gomes da Luz, Enio de Oliveira, Fátima Marri, Flávio Alves Werneck, Gercélio Machado, Gisele Coelho Lins, Iracema Gomes da Luz, Irene Alves Ferreira, Isabel Lobo Pimentel dos Santos, Israel de Souza Peixoto, João Alves da Silva, João de Oliveira Félix, João Luiz Salgado Gonzales, Jorge de Mesquita Lisboa, Jorge de Oliveira Félix, Lúcia Fonseca Siqueira, Lucimar Ninque Mendonça da Luz, Marcelo Genúncio, Márcia Rasga da Costa, Maria do Carmo Peixoto, Maria de Lourdes Martins Chagas, Maria de Lourdes Souza Werneck, Maria Justino, Maria Lúcia Nascimento de Jesus, Mauro Andrade da Silva, Milton da Silva, Neuza Matos de Araújo, Osvaldo de Almeida, Rafael Lourenço da Costa, Roberto Maia Fonseca, Rosileia de Jesus, Rui Cabral dos Santos, Rui da Silva Costa, Sônia Gomes de Figueiredo, Tereza de Jesus, Walter de Souza Pereira, Wilson Gonçalves Ferreira. Para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para os irmãos que desencarnaram recentemente, para os irmãos que não têm por quem peçam por eles e para todos os que forem incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Então, nesse momento de prece, vamos abrir nossos corações. Vamos levar o nosso carinho, através da prece, a todos os nossos irmãos desencarnados, a todos os nossos irmãos que estão em nossos pensamentos, a todos aqueles irmãos que nesse momento estão desencarnando, de que maneira for. Aqueles que
cometeram o suicídio. Que todos se fortaleçam. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Que possamos, em cada palavra que dissermos, ter a força do amor, a força da vontade de desejar que o alívio, que o bálsamo do amor esteja chegando a cada coração. Então, que possamos dizer assim: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja,